Já abri aqui mais uma reportagem sobre. Está despertando muito interesse nas pessoas. Ontem o Haddad falou sobre a morte ficta na hora que ele foi anunciar o pacote, e isso tem a ver com o corte dos militares, né? E aí a gente tem uma reportagem na nossa página falando sobre isso. Solta um trechinho do Haddad falando sobre isso. Vamos colocar aí nesse finalzinho do intervalo. Em relação às emendas parlamentares. Isso limita o aumento das emendas parlamentares no tempo, então tem um ganho expressivo em relação à dinâmica do aumento. Essa aí é uma parte maior da entrevista dele, que ele está falando sobre as emendas e tudo mais, aí depois ele fala que os militares têm que ter os seus cortes também, de privilégios, que esse é um compromisso do governo Lula. E aí ele falou sobre a questão relacionada a esse benefício específico, aqueles que são militares. Estamos voltando com o pessoal da TV Porta Aberta. Todo mundo aí já conosco, e a gente está mostrando essa reportagem que está na nossa página. Morte ficta. O que é o benefício dado aos militares que pode ser extinto? Por que a gente está usando pode? Isso foi o anúncio feito pelo governo, isso tem que passar no Congresso. Né, isso tem que passar no Congresso. Aliás, até tinha aqui uma fala do Arthur Lira, e ele falando, reafirma o compromisso inabalável da Câmara dos Deputados com o arcabouço fiscal. Toda medida de corte de gastos que se faça necessária para o ajuste de contas públicas contará com o nosso total esforço, celeridade e boa vontade da casa, que está disposta a contribuir e aprimorar. Foi na mesma linha, né, Josias, que o presidente do Senado também falou. Parece que a conversa do Haddad com os dois deu certo ali, eles vão encaminhar. Agora, a aprovação é um outro passo, né? Na aparência está tudo certo. Agora, ainda ontem, o Arthur Lira sinalizava a intenção de enviar essas propostas para a Comissão de Constituição e Justiça, para começar lá da base a tramitação. Se isso acontecer, seria muito difícil aprovar isto em tão pouco tempo. Eles querem sair de recesso agora no meio de dezembro, né? E o líder do governo, o José Guimarães, está tentando convencer o Arthur Lira a aproveitar uma proposta de emenda constitucional que já está em tramitação. Eles têm sempre isso lá, tem uma prateleira com emendas que já estão tramitando, e aí você engancha essa proposta do governo em propostas que já estão em tramitação, e com isso poderia levar, que já passou pela CCJ, já passou pela comissão especial, poderia levar direto ao plenário. Mas o Arthur Lira até ontem não tinha dado o aval, não. Certamente ele será pressionado a fazer isso, Fabiola, e mediante uma compensação financeira, que seria a liberação das emendas, hoje bloqueadas pelo Flávio Dino, e o Lula, a essa altura, já deve estar conversando com o Flávio Dino, mediante uma compensação, um estímulo monetário, muito provavelmente o Congresso vai se dispor a aprovar essas propostas. Eu quero voltar na reportagem dos militares, porque esse é um assunto que desperta muita atenção das pessoas, e o que é justo e o que não é justo, né? Os agentes das Forças Armadas afastados do serviço atualmente podem ser considerados como mortos. Assim, seus dependentes receberão uma pensão. Os herdeiros de ex-militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea são os beneficiados. Agora, essa regra pode ser extinta, conforme foi anunciado ontem por Haddad. Eu acho que tem o trecho dessa parte que ele falando, Natália, a gente pode colocar? Nós fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço, fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante, e nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado. Extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão. Estabelece, finalmente, uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né? Para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o fundo de saúde.
que era uma coisa também que estava desordenada entre as forças, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a defesa. Somando os cortes com os gastos aos militares, o Ministério prevê uma redução de R$ 1 bilhão ao ano no orçamento. E essa morte fictícia, ela existe desde 1960, né? E ela acabando vai ser um impacto aí, inclusive na história desses privilégios dos militares. É hora de acabar, Thales? Passou da hora. Tem que acabar, não faz sentido. Quer dizer, o militar comete um delito, é expulso, mas continua sendo tratado como a família trata, passa a receber como se ele fosse, como se estivesse, se a esposa fosse viúva, né? É um absurdo isso, tinha que acabar. E aí tem outras questões, né? Outros cortes. Segundo o Ministério da Fazenda, a partir da aprovação da medida no Congresso, as famílias de militares que forem expulsos e condenados não terão mais direito a essa pensão vitalícia. Eles passarão a ter direito somente ao auxílio reclusão, a exemplo dos parentes de outros condenados. Ô Madá, como é que você vê nesse pacote todo anunciado pelo governo, esse foco nos militares? Olha, essa questão da morte ficta, Fabiola, recentemente a gente teve vários casos que causaram revolta até no meio militar, porque depõem contra todas as Forças Armadas. Porque o que é a morte ficta? Você que está ouvindo aqui, que você nunca ouviu falar nisso, você deve estar falando assim, não, eu entendi errado, que não é possível um negócio desse. É possível. O que é? Por exemplo, um militar da ativa estupra uma pessoa no quartel. E aí ele é expulso. Ele tem que ser expulso, correto? Esse caso que eu estou falando, isso existe, tá, gente? Estupro, assassinato, e ele é expulso por isso. Aí, expulso está, correto? Não. A gente declara formalmente que ele está morto e você continua pagando uma pensão para a família desse anjo. Até sempre. Isso existe no Brasil. E isso, assim, é um ultraje contra tudo que você pode imaginar, inclusive das regras militares de hierarquia e disciplina. Como é que você mantém hierarquia e disciplina numa tropa com uma excrescência dessa existindo? Financeiramente não representa nada, tá? Financeiramente são 23 milhões de reais por ano. Quer dizer nada. Mas moralmente eu acho fundamental que se acabe com isso, que é uma chaga brasileira. Estava desde a década de 60 aí, do século passado, uma vergonha a gente ter lidado com isso durante tanto tempo. A outra coisa, o que eu considero importante financeiramente, que eu acho que pode ter um impacto, inclusive, no longo prazo, é a idade mínima da passagem para a reserva. Porque a passagem para a reserva hoje ela pode ser requerida a qualquer tempo. Existem algumas regrinhas, mas é um impacto que você não tem previsibilidade do que vai ser a aposentadoria do militar, porque fica muito caso a caso. É importante que se faça isso nas Forças Armadas, porque a gente teve grandes distorções no século passado com relação a esses benefícios. Agora, o que eu não entendi é o Judiciário e Ministério Público, Defensoria, porque, olha, eu vou te falar, um pouquinho que mexesse lá, já economizava, acho que o dobro que foi para os militares. Ou não sei, eu sou de humanas, não sei fazer conta, o Haddad sabe melhor, não quis mexer no judiciário, né? Deve ser isso. Não deve ter outra razão para não querer mexer no judiciário, né? Não acredito. E tem também essa situação que ele coloca sobre estabelecer progressivamente a idade mínima para reserva remunerada. Você comentou rapidamente também, né, Josias, ontem a respeito disso. Hoje está todo mundo buscando para saber que morte fake é essa dos militares, né? E por que isso existe? As pessoas vão falando, nossa, mas isso existe mesmo? Existe porque o Brasil é o país das esquisitices, né? Quem for ao dicionário vai ver. Ficto é simulação, falso, simulado. Então, no Brasil, o militar que estupra, mata, comete crime e é condenado, ele morre para a administração, mas o salário dele vive. O salário dele é transferido para a mulher,
ou se a mulher estiver morta, aí realmente morta, fisicamente morta, vai para a filha, vai para o herdeiro mais próximo, né? Isso é uma excrescência. A própria substituição, esse auxílio reclusão, eu nunca entendi isso, mas isso existe, não só para militar, mas existe. Se o sujeito é preso no Brasil, a família recebe um auxílio reclusão. Então o sujeito comete um crime e o contribuinte brasileiro vai financiar a família. Quem deveria financiar a família é o preso, que deveria trabalhar na cadeia para receber alguma remuneração por esse trabalho, e aí sim, o dinheiro que ele recebesse na cadeia iria para a sua família. Não faz nexo que o presidiário no Brasil receba auxílio reclusão, mas pelo menos o militar vai passar a ser tratado como qualquer criminoso comum. Então, o criminoso de farda, se isso for aprovado, é preciso ver se vai passar no Congresso, né? Essa ficção, a morte ficta, a morte simulada, falsa, esse simulacro vai acabar e o militar, em vez de continuar recebendo lá a pensão, vai receber o auxílio reclusão, como qualquer criminoso no Brasil. Já é um absurdo, mas os absurdos serão igualados, né? E o resto, Fabiola, não faz nexo que nós tenhamos uma categoria específica, no caso, a categoria fardada, que não tem idade mínima para se aposentar. Ora, o brasileiro comum tem, o Congresso Nacional, o governo impôs ao brasileiro comum uma idade mínima. Por que o militar não pode ter? Eles alegam, não, nós não temos propriamente uma aposentadoria, porque o militar vai para a reserva, mas fica à disposição para ser convocado a qualquer momento. Nunca vem convocação nenhuma. A última guerra que nós tivemos foi a do Paraguai, mas eles estão com esse argumento até hoje, né? E outras regalias, pensões para mulheres que não se casam, filhas de militares que não se casam para receber pensão, um financiamento de saúde que poucos têm no Brasil, não são só os militares, não. Chegarmos ali entre os parlamentares tem, juízes têm, procuradores têm, e hoje, Fabiola, os militares estão se sentindo meio que traídos pelo Ministério da Fazenda, porque foi dito a eles que haveria, como lembrou a Madeleine, há categorias no Brasil que têm benesses que precisam passar por uma revisão, entre elas os juízes e os procuradores. Imaginaram os militares que haveria algum tipo de sacrifício imposto a essas duas corporações, juízes e procuradores. Mas ocorreu o oposto. Nesta semana em que se discute corte de gasto para brasileiro pobre no Brasil, os ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e do STJ, Superior Tribunal de Justiça, duas cortes superiores de Brasília, se autoconcederam a ressurreição do quinquênio. Vão conceder a si mesmos aumentos de 5% a cada 5 anos. Não tem mérito, não tem nada envolvido. Simplesmente, completou 5 anos, por que não nos concedermos um aumento de 5%? E no caso do TST é mais grave ainda, porque será retroativo. Esta excrescência tinha sido excluída, tinha sido eliminada em 2016 e volta agora, no caso do TST, com retroatividade. No caso do Superior Tribunal de Justiça, o mínimo volta, não é retroativo, mas volta. Então, temos isso no Brasil, Fabiola. Estamos cortando salário mínimo, estamos cortando despesa do Bolsa Família, da aposentadoria, da pensão de velho e de deficiente, e estão as togas superiores de Brasília se autoconcedendo reajustes por conta própria. Aliás, tem isso, né? Os militares, a coluna da Raquel falando, os militares reclamaram que o Haddad quebrou a promessa de incluir os juízes no ajuste. Alguns integrantes das Forças Armadas estão reclamando justamente disso, que Haddad não cumpriu a promessa de incluir juízes, procuradores, defensores públicos e outros integrantes do Poder Judiciário nesse pacote. Segundo a apuração da Raquel Landim, o compromisso teria sido feito numa reunião no dia 12 de novembro, com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e do ministro da Defesa, José Múcio. E nesse encontro, Haddad afirmou que precisava inserir os militares no ajuste fiscal, porque todas as categorias deveriam dar sua contribuição, e disse ainda que não pouparia ninguém, inclusive os juízes. E não foi o que aconteceu. Pessoas com conhecimento de que foi tratado na reunião afirmaram que o ministro chegou a mencionar que o Brasil tem o judiciário mais caro do mundo.
o que equivale a 1,6% do PIB. E eles ficaram aí cobrando ao Haddad de cumprir a sua promessa. Um pouco disso do que Josias